Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Uma excelente manhã de quarta-feira. Não sei qual dia, não sei se é 20 e poucos de janeiro, né? Esse que está na última semana de janeiro. Bem, estou gravando esse vídeo para todos vocês, meus amigos e amigas, colegas e colegas de trabalho. Bem, todos aí que me conhecem, que estão vendo esse vídeo. Bem, estamos no final de janeiro. Talvez você possa estar pensando que janeiro está acabando, já está chegando fevereiro. Planejei muita coisa e infelizmente nada que eu planejei até agora se concretizou. Muitas promessas foram feitas e ainda nada aconteceu. Talvez você esteja frustrado porque o mês está acabando e você não conseguiu realizar nem talvez 1% daquilo que você planejou. Talvez aquilo que você fazia, talvez até mesmo aquilo que estava dando certo, está começando até a dar errado. Está acontecendo muita coisa ruim. Mas calma, meu amigo, minha amiga. Quero dizer uma coisa para você. Quero dar uma palavra de esperança e de conforto para você nesta manhã. É dizer o seguinte: o ano só está começando. Meu amado, o ano só está começando, meu irmão e minha irmã em Cristo. No início, você está da mesma forma que a terra estava quando Deus começou a criá-la. No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Daí você pensa, tá tudo difícil, nada tá acontecendo, então calma. A terra estava sem forma e vazia. Talvez o seu ano, a sua vida até agora pareça da mesma forma, sem forma e vazio. Nada que você planejou esse ano às vezes está acontecendo. Então calma, tenha fé em Deus, espera um pouco, tá? Tem esperança, porque quero dar 3 motivos para você ter esperança ainda para este ano. Vamos lá. Primeiro motivo: a terra, quando estava sem forma e vazia, diz o seguinte, que Deus criou os céus e a terra. Deus estava apenas no começo da criação. Fica tranquilo. A palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, se ele começou algo na sua vida, se ele planejou algo, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Fique tranquilo, não precise ter medo, não precise se desesperar, porque se ele começou a boa obra, ele vai cumprir. Outro motivo interessante para você não desanimar, para você não perder a sua fé, a sua esperança, é o seguinte: é que a palavra fala que de Deus diz que a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, que maravilha! O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, a terra estava sem forma vazia, tudo às vezes no início ainda um caos ainda, as coisas se organizando, mas o Espírito de Deus estava se movendo, ou seja, calma, estamos no início do ano, no início da criação. O Espírito de Deus, ele está se movendo, ele está trabalhando. A palavra do Senhor fala também, diz em Isaías, que ainda não se ouviu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, ainda não se viu, nem se ouviu um Deus, um outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, fique tranquilo, meu amigo, meu irmão, que é em Cristo, que ainda não se viu nunca se ouviu de algum outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, então espera, confie nele.
Deleite-se no Senhor e o mais Ele fará por você. Confie em Deus, espere. E o terceiro motivo para você ainda ter fé, você confiar e continuar acreditando ainda nesse início de ano, para você continuar com as chamas do seu coração ainda ardendo, é o seguinte: eu falei que Deus estava no início da criação, eu falei que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então o Espírito de Deus está se movendo, está trabalhando, então você precisa esperar, confie, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, tá? Que os planos do Senhor, os planos de Deus não podem ser frustrados, então fique tranquilo, se Ele prometeu, Ele vai garantir, então confie em Deus, espere, deleite-se no Senhor. Agora o terceiro motivo é que, eu já falei de Deus, falei do Espírito Santo, agora vou falar de Cristo. Que Cristo, a palavra se fala que no princípio era o verbo, lá em João capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Ou seja, fala que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, quando esse João capítulo 1, quando você vai para Gênesis capítulo 1, também diz que Deus disse, depois que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, diz que Deus disse, haja luz. Jesus também disse que Ele é a luz do mundo. Ou seja, Jesus é o verbo, a ação. Deus disse, haja é um verbo, ação de acontecer. Então Deus é a luz do mundo. Então o que Deus disse? Haja luz, mundo. Ou seja, Deus Deus já estava, Cristo estava agindo naquele momento. Quando Deus disse haja luz, Ele estava dando um comando, uma ação. Cristo estava brilhando no mundo. Ali as coisas começaram a acontecer. E foram criados as estrelas, criados os luminares, criado água, mar, terra, continente, tudo, animais, tudo foi se criando, e o homem, que no sexto dia, no último dia da criação, foi criado à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, e no final, no sétimo dia, diz que Deus descansou, Deus cessou, Deus acabou o seu trabalho. Então eu quero dizer para você, nesta manhã, é o seguinte: a obra foi concluída, Jesus terminou o trabalho, Deus terminou o trabalho da criação no sétimo dia e descansou. Você foi a cereja do bolo na criação de Deus. A última coisa que Deus criou foi o homem, a sua imagem e semelhança. Então, entenda que você é a cereja do bolo, a última coisa que Deus criou antes dele descansar. Então o que eu quero falar para você é confiar em Deus, não desanimar. O ano está só começando, Ele vai cumprir, Ele vai com tudo que Ele prometeu. Confie em Deus, espere no Senhor e o mais Ele fará. Então, não fique preocupado de ainda nada está acontecendo, está chegando fevereiro e nada mudar, tudo está na mesma, parece que está tudo parado, ou às vezes você parece que está dando um passo para frente e dois para trás. Fique tranquilo, confie em Deus, ora, deleite-se nele, dedique-se ao Senhor. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel capítulo 2, que fala que o Senhor honra aqueles que o honram. Então, dedique-se ao Senhor, honre ao Senhor, faça o seu melhor, seja o melhor em tudo, honre a Deus, mas não para recompensas humanas, recompensa dos seres humanos, não, para que faça para Deus. Se dedique ao Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, faz o seu melhor, seja o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor irmão, seja o melhor funcionário, para a honra e glória de Deus, não para a sua e nem para receber a glória dos homens, mas para ser, para honrar a Deus. Porque se você colocar o foco em tudo que você fizer em Deus, fica tranquilo, Deus lhe recompensará, porque Deus honra aquele que os honra.
tá bom? Então, se tá tudo parecendo não dando certo, tá tudo difícil, tudo ruim, lembre-se do que eu falei no início desse vídeo. Lembre-se de uma coisa: o ano só está começando. Então Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. E nunca se esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Fique com Deus. Tchau, tchau.